Sejam bem-vindos ao podcast, tá, gente? De hoje, falando aqui da segunda edição do podcast do Espaço Clínico Psicoarte. Meu nome é Jaqueline, eu sou a responsável técnica pela clínica e hoje falaremos sobre maternidade sacrificial. Tenho um prazer enorme de receber a Ana Lúcia. Seja bem-vinda, Ana Lúcia, psicóloga humanista do Centro de Psicologia Humanista de Brasília, minha convidada e parceira, né, de vários. De muitos anos, né, já que eu fui no consultório dela o ano passado, em 2025, hoje ela é minha convidada aqui no meu espaço. Agradeço muitíssimo o convite e já adianto que virei sempre que for convidada. Ah, fica à vontade, é um prazer enorme, não só essa parceria de eu estar lá com você também, no seu espaço. E vamos ver o que a gente consegue fazer, sempre torcendo para que o nosso melhor seja bom o suficiente, né, Jaque? Com certeza, seja uma construção de reflexão para você, mulher, que está aí nos assistindo. Bom, venho repassar aqui para vocês o tema sobre maternidade sacrificial. A mulher que está exercendo colapso emocional, mulher moderna no colapso emocional, onde não se percebe, se cansa, vira refém da exaustão física e mental. Esse é um momento de muita reflexão. Será que antes de ser mãe, eu tenho que cuidar dessa mulher? E você, Ana, qual seria a sua opinião sobre esse tema, maternidade sacrificial? Bom, quando você me convidou para esse tema, eu fiquei pensando, nossa, que tema oportuno, né? E antigo ao mesmo tempo. A gente acha que essa questão hoje do sacrifício é recente. Na verdade, o que é recente é a publicidade dela e talvez ela esteja ampliada. Mas se a gente parar para pensar, as nossas bisavós já diziam assim, ser mãe é padecer no paraíso. Então, eu não vejo isso como algo recente, né? Eu me lembro também de outras frases do tipo, ser mãe é ter para sempre o coração batendo fora do peito. Essa já deve ter assim uns 40 anos. Então, o que eu penso é que está na hora da gente parar um pouquinho e tirar o pé e deixar de romantizar o sacrifício materno como prova de amor. Isso. Uma outra coisa que eu vejo como uma oportunidade é a gente questionar um pouco essa cultura que parece exigir cada vez mais sem dar o suporte necessário, né? Até onde a gente deve ir e precisa ir. Né? E aí ao longo desse papo eu trago mais algumas coisas para a gente comentar. Isso mesmo, gente. E falando da maternidade sacrificial, é super importante essas mães estarem atentas aos seus limites, né? Muitas mães estão sendo colapsadas no momento devido ao quadro de exaustão, não se perceberem. E trago um pouco essa fala da Ana, a romantização, ela ainda existe. Parece que amar demais é uma forma de eu controlar, mas não reconhecer o meu limite nessa extensão de cuidado com o outro, que são os filhos, a família, o casamento, aonde eu estou dentro dessa dinâmica, já que a mãe é o pilar emocional de uma casa, ela sustenta o equilíbrio. Se ela não cuidar de si antes como mulher, ela com certeza vai somatizar esse ambiente, adoecer a gestão, os filhos e as pessoas que convivem. E você, Ana, você tem experiências clínicas falando de mães adoecidas e exaustas? Cada vez mais, Jaque, cada vez mais. Na verdade, eu percebi que dos anos 2000 para cá, houve um aumento disso, né? Então, eu tenho uma colinha aqui que de vez em quando eu vou ter que olhar. Bota ela em pé, Vou botar aqui em pé. Isso. Na verdade, o que eu tenho percebido é que com o advento das redes sociais, porque eu tive que procurar, né? Quando foi que isso começou a aumentar? Porque antigamente a gente já era cobrado, só que nós tínhamos as cobranças muito claras. Normalmente, quem é que nos cobrava, aconselhava e cobrava de novo? Eram os nossos familiares, normalmente mãe, irmãs, umas amigas, o pediatra, eventualmente o nosso conselheiro espiritual, o padre, o pastor. E a gente ia procurar, fora isso, em alguns livros clássicos, né? A Vida do Bebê, ou com o pediatra. Hoje em dia, o que eu percebo com o advento das redes sociais é que tem multidões. Uma multidão sem rosto e uma multidão com rosto, né? E isso tudo hoje fez com que a maternidade virasse uma prestação de conta social. Então, assim,
a gente tem os que legislam. Vou colocar assim, a multidão sem rosto legisla. Quem é que eu estou colocando nesse pacote? Os influenciadores, aquelas pessoas que escrevem 10 pontos para você melhorar a vida do seu filho, né? Ou então, a boa mãe faz isso. E aí, quaisquer 30 segundos de reels ou de vídeos rápidos, tal, podem transformar a vida de uma mãe que já está cansada em uma mãe adoecida. Isso mesmo. Porque ela começa a se cobrar. Então, essa aí é a multidão sem rosto. Aí ela vai para casa com aquela receita, ou vai cuidar do seu filho com aquela receita, e começa a tentar com o filho na vida real. E aí ela posta os resultados. E aí vem a multidão que tem rosto. Quem são? Os seguidores, as amigas, quem gosta do conteúdo dela, quem apenas fica ali de voyeur da vida alheia, porque no final as redes sociais também são isso. E aí tem as reações. O like, legal, fiz certo. Não falou nada, silêncio constrangedor, poxa, eu devo ter feito errado. O comentário corrige, né? A comparação constrange. Então, acaba que as pessoas também estão dando mais satisfação e prestando contas da própria vida dentro de casa nas redes sociais. E com isso, cada vez mais submetidas a cobranças e, leia-se, culpa. Isso, chegou no ponto importante, gente. Mães exaustas, mães cansadas, mães nesse estágio de hipervigilância, são mães que estão no seu burnout, muitas vezes até parental, tá? Eu venho falar aqui que uma mãe hipervigilante, ela vem de um trauma de muitas vezes de não ter sido acolhida lá na sua infância, porque aquela dinâmica de vida onde aquela mãe também, né, não deu conta, essa mãe que exerce essa maternidade sacrificial, ela quer fazer diferente, mas ela exerce a culpa como hipervigilância dessa condução de busca e perfeição. Aqui é um risco, porque esse tema, né, Ana, eu trago dos casos que eu tenho aqui dentro do consultório, são mães extremamente perfeccionistas, né, e que vieram de maternidade de mães ausentes. Então, a ferida emocional do abandono, da ausência, e se tornam assim, foram sobreviventes. E hoje eu quero fazer diferente. O que eu quero fazer diferente? Eu não quero ser a mãe ausente. Que eu tive. A mãe que eu tive, então eu vou ser essa mãe demais, excessiva, super protetora. Isso. Não deixar esse filho se desenvolver no seu processo de individualidade, né? Onde a autonomia é a base e segurança do apego seguro. E muitas vezes esse apego se torna um apego fragilizado. Então vamos lá, falando de mães muito frágeis, muito exaustas, porque a cobrança vem da culpa, né, Ana? Qual que é o seu olhar? Eu estava pensando sobre isso. Então quer dizer que Freud estava certo? Certíssimo. A culpa é sempre da mãe? A culpa é sempre da mãe. Mas você sabia que os filhos não gostam de ouvir essa frase? Claro que não. Até porque ela não é uma frase justa. Não porque assim, por mais que as mães tentem garantir as condições de vida necessárias para que aquele filho seja feliz, tenha sucesso, o filho não é resultado só da mãe. A vida forma, aliás, a vida também deforma. Então, a gente tem alcance até um determinado momento. Depois, essas crianças vão sair e vão para a vida, vão deixar de ser crianças e vão para a vida adulta. Então, não, a culpa não é toda da mãe, né? Embora as próprias mães se sintam nessa responsabilidade. Então, elas se sentem culpadas. O reforço a culpa é da mãe, vem das próprias mães. Da consciência. E vem também do social. Quantas vezes, e aí não é só a mãe, tá? É a mãe, é a esposa, é a dona de casa. Então, se o marido não tá... É a mulher moderna que trabalha fora de casa. É tudo. Então, assim, se o marido tá com a gola do colarinho amassada, a mulher dele que não cuidou. Se a criança faz uma bobagem na rua, fala um palavrão, é porque a mãe não educou. Se a criança não come alguma coisa porque não gosta, porque o paladar dela rejeita aquilo, a mãe que não ensinou. Então acaba que esse sistema se retroalimenta. A mãe sente culpa, sente que precisa prestar contas, os filhos fazem o que podem para obedecer ou não, porque vai depender de como isso passou, se ele é reativo ou se ele é cooperativo, e aí retroalimenta isso. Então,
é muito complicado, né? Uma outra figura que me vem em mente para a gente pensar um pouquinho e que meio que se acabou, era da mãe suficientemente boa. Que saudade de Winnicott, né? E mesmo eu sendo humanista, mais um psicanalista para a nossa lista, mais né? um psicanalista. O Winnicott trazia a ideia da mãe suficientemente boa. O que era essa mãe suficientemente boa, já que você lembra disso? A mãe salvadora, né? A mãe que tem que se doar além daquilo que exerce também. Não, né? a de Winnicott era aquela mãe que ela ia só até o que era necessário, o suficiente, o suficiente. E aí ela desmanchava a figura da mãe suficientemente boa, ela desmanchava... A mãe desnecessária. Isso, a ideia de perfeição. Então, o filho aprendia que aquela mãe não é perfeita, aquela mãe tem limites, ela é suficiente, o resto você vai ter que fazer. Né? Aí a gente sai de uma mãe que era suficientemente boa, ela não precisava ser perfeita, para uma mãe admirável. Agora, as mães não podem mais ser apenas boas, elas têm que ser admiráveis. Elas têm que saber, né, que estão fazendo tudo o que podem e fazendo tudo o que podem da melhor forma possível. E que estão fazendo certo. Então precisa dessa aprovação o tempo todo? Isso, e essa aprovação constante, como você trouxe, das mídias, ela aumentou após pós-pandemia, né? Hoje estamos numa crise existencial do burnout, tá, gente? Onde a mulher, né, ela não reconhece o seu limite. Quando falo de mulher, porque a mãe, mulher, ela carrega muitas funções. É um cérebro multifuncional, então ela direciona essa energia para múltiplos fatores. E dentro dessa habilidade, que é desde a nossa infância, né? Essa questão, isso se sobrecarrega no sentido de eu não reconhecer o meu limite. E aí vem a maternidade romantizada. Porque a mãe não suficiente boa é aquela mãe que se torna uma mãe que permite seu filho ir para o mundo, né? Mas a maternidade sacrificial é o oposto, tá? É onde essa mãe, ela super protege porque ela acha que o que ela faz não é suficientemente bom. Exatamente. Então ela está sempre dando o filho o contexto de rituais, né, super protegendo, e muitas vezes, Ana, sabe o que eu ouço de adultos aqui dentro, filhos adultos que estão indo para a vida adulta? Eu fui criado dentro de uma bolha e agora estou na minha crise existencial de não saber como lidar com o mundo lá fora. Sim, sim, eu já tive clientes, já jovens adultos, né, dizem assim, eu sou um adulto disfuncional. Isso, muito bom. A ponto assim, eu não sei como os jornais saem de dentro de casa. Né? Eu me refiro a uma pessoa de 28, 29 anos que os pais foram... Às vezes a crise existencial está indo dos 17 para os 18 anos. Os pais foram morar em outro país e ele trouxe, deixou a assinatura do jornal para o filho se informar na época. Assim, eu não sei como é que os jornais saem de dentro de casa. E isso era uma questão existencial para o consultório. Né? Então, assim, não ocorria de que alguém amarrava ou tirava e colocava na escada, né? Ou colocava no lixo. Né? Eu tive uma outra pessoa também que eu atendi que não dominava os circuitos da casa. Né? Então, assim, a comida como chega na geladeira? E depois de estar na geladeira, como chega na mesa? Então, de não entender, porque tudo está sempre pronto. Isso. Né? E aí sim, nós tentando acertar, será que nós somos longe demais, a ponto de, tentando proteger, desprotegemos? Eu acho que essa é uma questão importante. É uma questão de reflexão, né? Mas aí vem uma parte muito importante, não existe perfeição. Existe aquilo que eu tento de melhor, mas reconhecendo que eu dei o meu melhor. Isso eu falo muito para crianças, adolescentes, até próprios adultos que vivem nessa dinâmica do... Eu tive pais também que não foram tão saudáveis, mas reconheço que ele deu o melhor que ele teve naquela época. E você pode fazer diferente com saúde, né? Isso, com equilíbrio, que essa é a base. Mas falando uma questão importante aqui, a questão das crianças, né? Hoje, essa mãe... mais que desenvolve essa autonomia da criança, é super saudável de reconhecer que a criança dá conta desde a infância.
Sim, Quando você trabalha essa autonomia, isso começa lá desde muito pequeno, onde vai aparecer até no segundo campo, né, que é a fase escolar da criança. E quanto mais autonomia, mais segurança, né, Ana? Então essa mãe, ela vai se tornando o quê? Desnecessária. Porque muitas vezes é um trauma que se carrega. Eu exercer essa mãe dentro dessa maternidade sacrificial. É uma hipervigilância que eu não sei me desligar, mas eu estou no meu automático para continuar. E qual que é aqui a dificuldade dessa reflexão dessas mães? De reconhecer os seus limites, de se permitirem descansar, mas tem uma história por trás, que muitas vezes é vinculada à história da família delas, que vieram dentro do seu histórico, dentro dessa sobrevivência, onde elas muitas vezes não se percebem, né? O que eu percebo assim nas mães que chegam, da onde que vem esse tema maternidade sacrificial? Veio das minhas experiências clínicas. Sim. São mães que chegam aqui muitas vezes trazendo seus filhos, mães muitas vezes casadas, mas se tornando mãe solo, né? Porque às vezes não está alinhada junto com o pai, né? Ainda vivemos um pouco a geração de antigamente, tradicional, a mulher cuida de tudo e o homem é o provedor, né? Então essas mães se sentem sozinhas. E a crise existencial hoje das mães, né, que estão aí no seu quadro exaustivo do burnout parental, são as mães atípicas, né? O quadro de TEAs tem aumentado, os diagnósticos têm aumentado, o transtorno do espectro autista, e essas mães, elas têm tido colapsos emocionais, desmaios, rompantes até parar no hospital. E muitas vezes eu chamo o pai aqui dentro para mostrar, olha, o grau de importância da sua presença, desse realinhamento, né, Ana? Como que é o seu olhar para isso? Tem muitas coisas embutidas nisso que você traz agora, né? Então, assim, quando a gente fala, eu vou falar primeiro do burnout, né? Na hora que uma pessoa está em burnout, é porque ela já passou do próprio limite há muito tempo. Hoje, nas empresas, e eu atendo algumas pessoas, mulheres em lugares de liderança, em empresas, que elas falam do burn-on. E esse é novo termo? Um evento, é um termo que ainda está pouco usado, mas é quando começa a ligar a fase burn. Né? Então, assim, as pessoas começam a se perceber começando a ficar cansadas. Né? Quando eu falo cansadas, é muito cansadas. Mas ainda antes da exaustão. Tem a resistência. Quando ainda dá para parar, mas que não param pelo receio de perder lugares nas empresas, né? Enfim, aí não param no trabalho. Aí chegam em casa, também não param, porque a mãe que trabalha demais, normalmente é a que carrega mais culpa por não estar maternando tanto quanto ela pensa que a sociedade pensa que ela deveria estar, entendeu? Então, essa entrada no burn-on, ela podia ser mais perceptível, podia ser mais cuidada, né? Essa mãe poderia ser alertada nesse momento e não mais forçada. Uma outra coisa que você trouxe que me chamou bastante atenção foi o lugar que a gente foi ocupando desde o início do século XXI. Eu estava vendo agora de manhã, enquanto me preparava para vir para esse papo aqui, eu estava vendo Os Incríveis. Né? Eu adoro os desenhos e eu acho impressionante como eles trazem diversos temas. Diversos personagens com suas histórias. E nos Incríveis, a abertura do filme, antes ainda da abertura oficial, tem a Ellen, né? Ellen Pierre, que diz o seguinte: como assim vai devagar? Não vou devagar, eu estou no auge e nós não vamos deixar os homens salvar o mundo. Nós não vamos deixar esse trabalho para os homens, o trabalho de salvar o mundo. Que tipo de estímulo isso traz? Né? Até que ponto nós não compramos essa ideia de uma ideia que foi plantada também, entendeu? Sim, uma construção. E aí o filme seguiu, mais adiante eles vão casar, sem os personagens incríveis, né, sem os heróis. E aí ela brigou com ele porque ele estava atrasado e ele olha para ela e diz assim: ora, onde está a sua flexibilidade? Que é a característica do poder dela, né? Ela é a mulher elástico. E aí eu percebi assim, que interessante, porque até aquilo que era a maior qualidade dela, no momento em que ela estava brava, foi usado para cobrá-la.
Onde está a sua flexibilidade? Logo você que é tão flexível, vem me cobrar agora a pontualidade? Então a gente foi também perdendo direitos. A nossa essência, né? Mais à frente, ela descobre que, enfim, que ele estava mentindo para ela e começa a chorar na frente da costureira dos uniformes. E a própria costureira, ao invés de acolher um pouco aquela dor, né, tudo bem, ela não é psicóloga, né, ela é só a costureira dos uniformes. Ela é um ser humano. Ela levanta e diz assim, você não pode sentir isso. Você é a mulher elástico. Lute, vá à luta, né? Vá atrás dele. Então, assim, não dá nem tempo de chorar. Porque você é a mulher elástica, você é a mulher maravilha, seja forte. Isso, a e mulher esse salvadora. mando do seja forte, impregnado ao longo dos anos, será que isso vem sendo saudável para nós? Então, esse seja forte, muitas vezes você ouve lá desde a infância, né? Sim. É a criança que não precisa de ajuda. Muitas vezes você dá conta disso sozinha e aí você se torna uma sobrevivente. E ao se tornar sobrevivente dentro de um abandono que você teve afetivo dos seus pais, a tendência é o quê? Eu me tornar salvadora no meu lugar de mãe. Eu preciso salvar tudo e todos, né? E aí vem essa mulher elástico, né, Ana? Exatamente. Que é onde ela não dá conta mesmo. Antes dela ser essa mulher elástico, ela é um ser humano que realmente precisa reconhecer os seus limites e precisa reconhecer as suas fragilidades para poder se permitir chorar e ser acolhida. E é interessante agora que vai ter um filme falando Se Permita Chorar, né? Vai ser lançado agora hoje em junho, que tem essas pessoas que são muito traumatizadas, que elas realmente ficaram nesse lugar, né, onde a mãe colocou, porque se é uma filha mais velha ou um filho mais velho, por que você não dá conta? Você é o filho mais velho, você é a filha mais velha, você dá conta, você é forte, você é saudável, né? E aí vai crescendo com esse estigma interno, essa crença, gente, né? Que eu vou colocar negativa, né, nesse sentido, por quê? Porque a crença vem das experiências, né, daquilo que eu vou adquirindo ao longo das minhas vivências. Aqui pode se tornar algo de sobrevivência, onde eu não me permito chorar, eu não me permito ser frágil, eu tenho que dar conta. E a geração atual vem um pouco disso, porque quando eu me torno sobrevivente, eu sou uma mulher que não peço ajuda. Exatamente. E aí, Ana, qual seria o seu olhar para isso? Até elástico tem limite, né? Até o elástico. Até o elástico. Você sabe por quê? Porque eu vivi uma experiência rapidinho, fazendo o link do estresse, né? Quando eu fiz esse projeto de estresse, foi da Marilda Lípido, que veio de São Paulo, e aí nós aplicamos isso numa instituição pública aqui de Brasília. Justamente, o nosso corpo é como se fosse um elástico, né? Que se eu não reconhecer o meu limite, esse elástico, ele se rompe. Ele se rompe. E aí, assim, falando de limites, aí acho que dá para a gente até virar um pouquinho o assunto, né? Porque não é só a mulher que tem limites. Criança precisa de limite. Porque aí a gente volta lá também, uma coisa que se diz assim, a minha liberdade termina onde a do outro começa, né? A minha responsabilidade vai até onde eu tenho que ir, mas eu preciso também delegar responsabilidade. E aí a gente tem visto um movimento também nas redes sociais de retirar a possibilidade da criança se autorregular e não dar limite para as crianças. Então circulou recentemente, até foi interessante isso, circulou recentemente nas redes sociais uma patinadora num concurso que ouviu a filha chorando lá fora e trouxe a filha para o meio do ringue de patinação e fez a coreografia em torno dessa filha. Você chegou a ver esse vídeo? Não cheguei a ver. Eu já ouvi falar dele, mas eu não me lembro. O que acontece? Algumas pessoas acharam que aquilo ali foi montagem, que ela já estava preparada para a filha participar, tal, um bebezinho. Mas algo em mim despertou, tem algo de errado nisso. Porque veja bem, Jaque, eu estou aqui com você agora. Hoje é sábado, à tarde, né? Se neste momento algum dos nossos filhos chamar, a gente criou neles resistência suficiente para aguentar agora não dá. Justamente. Né? Agora, imagine a gente parar um atendimento porque um filho ligou e está chorando. Quantas vezes um filho pode chorar
e esperar um pouquinho pelo atendimento. É até salutar para ele aprender a se consolar. Se autorregular, né? O autoconsolo faz parte também da formação da maturidade. Mas hoje a gente não pode ouvir e já correu. A gente não, porque aí eu sinceramente me excluo disso. Mas eu vejo mães mais novas muito preocupadas porque o filho chorou. Porque também tem isso. O sistema de julgamento externo está tão cruel que todo mundo dá palpite sobre tudo. Uma mulher diz assim, estou grávida, basta essa frase. Ela é acumulada de perguntas. Vai ser parto normal? Vai ser cesárea? Cuidado com o corpo. Não vai estragar seu corpo. Você tem que fazer hidroginástica, você tem que fazer musculação desde o começo. Cuidado com o que você vai comer. Eu ouvi da minha tia, né, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que eu estava gorda. Eu respondi para ela, não estou gorda, eu estou grávida de 7 meses. Pois é, mas você ouviu da sua tia. Né? Hoje, as mulheres não ouvem só das tias e das mães. Não, ouvem da mídia. Ouvem da mídia, ouvem do desconhecido, ouvem daquele rio de 30 segundos que virou lei. Né? Aí o bebê nasce. Vai dar leite materno ou vai entrar com suplemento? É comida ou é bebida? E a roupa? E o aniversário? E a Maria Chiquinha? Aí até o tom de voz que você fala com seus filhos na rua está sendo observado. E para tudo tem uma receita. Eu enxergo hoje as mães na vida como se elas estivessem numa grande loja de departamentos. Né? Salve sua criança. E aí é como se ela andasse pelos corredores procurando a solução para o seu problema. Mas qual é o problema? O seu problema é de insegurança. Como ela tem uma insegurança própria e não consegue identificar, ela fica procurando qual é o problema do filho. E aí ela vai nas prateleiras, problema de sono, problema de alimentação, problema de comportamento, problema de fala retardada. Aí ela encontra na prateleira das soluções mágicas o livro 10 receitas para você controlar o apetite do seu filho, 10 receitas para tirar o seu filho diante das telas, 8 receitas, e se tiver um número, então assim, o número é a fórmula mágica para estar na mídia, né? Sim. É a fórmula mágica. Aí ela tenta aquilo. E aí começa mais culpa, porque a criança não cabe no livro, a criança não cabe naquela solução. E aí ela traz o que eu fiz de errado, onde foi que eu errei, os questionamentos ou onde eu estou errando. E onde é que ela vai se aconselhar de novo? Na rede social. Então ela volta para a loja de departamentos, para o corredor seguinte. Justamente, Ana, e aí vive nessa pressão interna, né? Nessa autocobrança diante desse mundo externo. Aqui é tão perigoso você ficar presa na mídia nesse autojulgamento. Então, o meu pensamento sempre foi, quem vai cuidar de quem cuida? Esse é o sentido da terapia, aonde eu me recoloco, aonde eu me vejo e aonde eu reconheço os meus limites e peço ajuda. Isso não invalida sua rede de apoio, sua família, né? Seu marido, até os seus filhos. Gente, não existe. As crianças entendem, porque as crianças mais novas, elas sentem a mãe, tá? Mas as crianças ali, a partir dos 5 anos, você pode ter um diálogo com seu filho e falar, filho, hoje a mamãe está cansada, hoje a mamãe chegou no limite, e a criança com certeza vai te respeitar nesse sentido, porque você estabeleceu o seu limite. Eu adotei um projeto que é cuidar de quem cuida, porque quando eu comecei a ver essas mães colapsadas, né, ali num colapso emocional e não tendo rede de apoio, muitas delas me pedindo socorro, eu pensei comigo, não tem como eu tratar uma criança, aquilo que nós conversamos no início, sem tratar dos pais, tá, gente? Vamos falar aqui dos pais também, porque a figura do pai, às vezes ele tem uma referência da história dele. E será que ele pode mudar de lugar? Sim, ele pode mudar de lugar. Quando você explica, mostra a importância de como funciona o sistema familiar, a importância de cada peça, igual um jogo de xadrez, Isso. É onde você internaliza ali no outro. Eu preciso ser parte desse contexto. Eu não posso ficar sendo uma peça à parte da educação dos meus filhos, entendeu? Então, pai e mãe têm que estar alinhados. E estamos numa crise existencial agora, Ana, de jogos eletrônicos.
Nossa, vício. Isso aí dá outro programa, né? Como que esse pai e essa mãe não podem estar alinhados? Porque a mãe, olha só uma coisa interessante, no consenso parental educativo. Uma mãe que não cuida dessa mulher, ela se torna uma mãe autoritária, sem paciência, no seu automático, irritada, cansada, ansiosa, e a criança... E culpada por estar sentindo tudo isso. Culpada, né? Justamente, culpada por estar sentindo tudo isso, ela volta para a culpa, né? Olha, não foi bom o que eu falei, e a criança fica assustada. Então, quando uma mãe se sente culpada, ela não exerce um poder educativo saudável. Já né? que você traz um ponto que eu acho tão importante, que é a individualização da solução. Né? Porque, assim, é claro que quem escreve está tentando ganhar algum crédito, alguma coisa assim, pode estar até tentando ajudar, mas não existe uma solução única para todos. Não existe. Né? Porque é o que você falou, cada quebra-cabeça tem o seu contorno, cada peça tem o seu contorno. Então, chega a ser injusto, de novo, a gente cobrar que as pessoas não façam isso sem saber qual é a circunstância, qual é o contexto de vida dessas pessoas. Isso, por isso que é um contexto de avaliação, gente, muito individual de cada sistema familiar e de cada pessoa parte dessa família como uma peça, né, de um quebra-cabeça. E é isso. Eu acho que tem que ser um trabalho que tenha uma fase que seja individual, uma fase que seja familiar, porém, escutar e estar com outras mulheres também fortalece. Mas não só mulheres superpoderosas, porque o problema das superpoderosas é que elas ficam tentando uma se sobrepor à outra. Num grupo terapêutico, você tem a possibilidade das fragilidades aparecerem, das capas de Mulher Maravilha e do cinto dourado ficar do lado de fora. Excelente. Né? E aí baixar um pouco as defesas. Então, excesso de igualdade. Né? Exatamente. Então, eu acho que essa conjunção do cuidado individual, quando eu digo individual, família a família, mulher a mulher, relação a relação, e também estar com outras mulheres que compreendam desse ponto de vista. Né? E aí, quando me pergunta assim, bom, e o que a gente faz agora, né? O que a gente faz para não fazer mais do mesmo? O que a gente faz para não ter uma receita pronta? Eu acho que a primeira coisa é assim, calma, você não precisa resolver tudo sozinha. Justamente. Né? A gente está junto nisso. Né? E outra é se perguntar, quando é que muito já é demais? Esse é o reconhecer o limite, gente. Quando muito já é demais. Isso aqui faz todo sentido para essa mulher que está na sua autoexigência, né? E como a Ana falou, a questão do burnout, tem um burnout, né, Ana? É, o burnout. Burnout, onde eu chego no estágio assim do pré, né? E aqui eu estou já muito cansada, eu quero chegar à exaustão final, que é onde eu estou acabada. Eu falo porque, assim, essas mães atualmente, que não chegam nesse burnout, né? Elas já chegam no burnout, são mães que chegam a terem assim, um desmaio, né? Sim. Não tem noites de sono mais de qualidade, então quando eu falo de crianças atípicas ou neurodivergentes ocorre um pouco isso, né? É uma criança, um adolescente que tem um desenvolvimento cognitivo um pouco mais infantilizado, então acaba que exige mais essa mãe, e essa mãe ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de rede de apoio, porque ela não dá conta sozinha. Né? Muitos casos aqui muito sensíveis, muitas mães que falam para mim, Jaqueline, não consigo dormir direito. E aí nesse último dia das mães, né, que foi semana passada, no último domingo, eu atendi umas crianças e perguntei para elas, o que você deu de presente para sua mãe? Eles me responderam, né? Um me respondeu assim, tia, nós demos um momento de sono para ela. Ela só queria dormir. E aí após atender essa mãe, ela me falou assim, não é que eu só queria dormir, é que eu não tinha força de sair da cama e acordar. Eu estava exausta, né? Então, para você ver assim que nós devemos também, né, Ana, assim como mães, compartilhar as nossas necessidades como ser humano. Não é verdade? Você sabe que, falando de presente Dia das Mães, a minha filha já compra o próprio presente, né? Eu já não preciso mais orientar. E, na verdade, eu nem estava esperando ganhar nada, afinal de contas, já todos adultos. E aí, no café da manhã, ela chegou e colocou um envelope do lado da minha xícara, né? E o que é isso, Fila? Feliz Dia das Mães. Quando eu abri, era uma massagem.
Ah, que delícia! Um momento de massagem com pedras quentes. Então tem um reconhecimento da humanidade da mãe, né? E isso é bem interessante, porque a gente vem passando por um momento o sentido de, da mãe, né? de bastante trabalho, né? Assim, ela me vê trabalhando muito, ela também. E aí eu perguntei, você comprou para você também? Aí ela disse, não, eu comprei só para você. Falei, não, então eu vou comprar a sua para a gente ir junto, porque é um momento de desfrutar também, né? Com certeza, essa identidade afetiva. É. Que eu também tive esse momento, meu filho mais velho fez um omelete de banana com que delícia. Bem bonitinho, né? Ele é o mais velho, tem 16 anos. O menor, feliz Dia das Mães com desenho, né? Mas o que importa, gente, é a presença, tá? Nós vivemos vidas realmente aceleradas, vidas intensas. Eu explico para ele, sabe, Ana, assim, o papel que a gente exerce nesse dia a dia. Eu crio os meus filhos dentro de um processo de autonomia desde a infância, no sentido de cada um ajudar em casa. Sim. Né? Eu não tenho empregada doméstica em casa, eu tenho apenas uma faxineira. E eu acho que essa participação e essa integração da família é uma forma integrativa de até essas crianças e adolescentes começarem a saber o valor da conquista e do seu exercer o seu autocuidado também. Né? Às vezes tem queixas escolares de crianças que não conseguem arrumar o próprio material escolar. Sim. Por quê? Porque alguém arrumou. Quem que arrumou? A mãe. Eu atendi, né? Uma vez um menino... E aí isso torna-se um problema. Que ele... E coisas que a gente vai percebendo assim no atendimento, né? Entendi. Nós estávamos jogando a dedonha, que é um jogo normal, assim, que se joga em consultório, e caiu na letra N. E na fruta ele jogou lá um nata. Eu digo, não, nata não é fruta. E ele disse assim, é sim, tem sorvete de nata. Ou seja, ele não sabia o que era nata. Né? E essas coisas a gente aprende aonde? Na mesa com a família. Justamente, né? A integração da família. Na integração ali. Né? Enfim, esse foi um caso. E teve um outro menino também, já dos seus 6, 7 anos, que olhou para mim durante a sessão e disse assim, eu estou com fome e eu não posso sentir fome. A minha mãe disse que eu não posso sentir fome. O menino tinha diabetes. E eu perguntei, você trouxe algum lanche? Ele disse, trouxe. E me entregou uma banana. Eu falei, então coma. Aí ele, mas tem que cortar para mim. Eu falei, abre a banana e come. Ele disse, eu não sei abrir a banana. Aos 6 anos. Nossa, bem grave. Né? Então, assim, são pequenas atribuições que poderiam ser feitas pela criança, mas que não fazem mais. É o fazer demais, né, Ana? É quando a gente passa por cima da capacidade de desenvolvimento da criança, né? Chega a ser quase uma irresponsabilidade com ele, porque é uma habilidade que ele não está desenvolvendo. E aí me lembrei a outra coisa que eu ia falar. Embora eu faça uma crítica muito veemente, já em alguns textos, eu tenho textos publicados no LinkedIn sobre isso, sobre o quanto o depósito do meu valor nas redes sociais vem adoecendo as pessoas. E esse trabalho aqui vai, obviamente, virar um texto também que vai para o LinkedIn. Eu gosto das redes sociais. Eu acho que há algo de construtivo. Com certeza. Né? Então, não é demonizar as redes sociais. É sim colocar um olhar cuidadoso para aquilo que a gente delega sobre a própria autoestima. E aí, ontem, rodando, né? Parece que assim, as redes sociais sabem o que a gente está pensando, né, gente? Isso é o tal do algoritmo. Apareceu para mim uma figurinha de uma nadadora. E ela dizia assim, porque nadava tão bem, ninguém percebeu quando estava se afogando. Porque ela nadava tão bem, não precisava de ajuda. Ninguém percebeu quando ela estava se afogando. Né? E eu achei isso tão significativo, porque normalmente essas mães que estão muito cansadas são mães muito eficientes. São mães que não aceitam para si menos do que o ótimo. O bom deixou de ser bom. O bom para essas pessoas passou a ser ruim. Se não for excelente, não serve. Então, o nível de exigência também está muito alto, né, Jaque? Justamente, é porque entra no estágio de não admitir falhar. E não pedir ajuda. Se não consegue o que precisa. Justamente, que vem essa questão do ser forte o suficiente sempre. Né? E um outro que passou por mim esses dias também, eu acho que foi no Dia das Mães, diz assim, eu avisei que estava cansando.
Eu avisei que estava cansada. Eu avisei que já estava exausta. E um dia eu parti. E aí me perguntaram, como assim? Ninguém percebeu antes? Justamente, e você nem forte, falou nada? Né? É forte isso. É forte. Porque mas os sinais de cansaço vão aparecendo. Né? Mas você me fez remeter uma memória muito lá de trás, a das avós, da geração das nossas avós, que eram essas mulheres justamente que tinham que dar conta de tudo e os filhos eram uma quantidade de 8, 10, 12, né, naquela época daquela geração. Sim. Uma mulher que não tinha tempo para si e justamente como esses filhos iam, cada um ia ajudando na forma, cuidando do irmão, né? Justamente esse olhar mesmo. E a mãe de hoje é não se permitir falhar. Mas repara que são gerações diferentes. Gerações diferentes e exigências diferentes. Porque assim, a vovó tinha 12 filhos, tinha que cuidar dos 12 filhos, aí você multiplica, cada filho tem 20 dedos, né? 12 filhos são 240 dedos. Para secar, para limpar, para cortar a unha, tá bem. Mas ela não era avaliada por toda a vizinhança, por toda a sociedade, por desconhecidos em redes. E ela não ficava postando a própria vida para ser avaliada por outras pessoas. Então, quando ela conseguia cortar as 240 unhas dos 12 filhos que tinham 20 dedos, ela era aplaudida. Hoje, a mãe que não consegue cortar as 20 unhas de um filho só, ela vai para a rede social e diz assim, eu estou me sentindo muito culpada. Me ligaram da escola dizendo que o meu filho estava com as unhas compridas. E eu fiquei me sentindo muito mal porque eu fui chamada a atenção pela escola. Entendeu? Então, assim, a cobrança psicológica hoje, ela é, na minha opinião, uma pressão quase que maior do que cortar 240 unhas há 40 anos atrás, você entende? Entendo, mas eu vejo a geração passada de uma forma também assim, de sobreviventes, né? Sim. Que às vezes a mãe não dava conta e eles iam se cuidando até sobreviverem uma realidade atual, né? Que os nossos pais fizeram diferentes pela gente, que, né, buscaram o melhor, e aí essa atualidade de parentalidade é o fazer demais. Né? Isso vale para um pai, para uma mãe, onde não se estabelece o limite, claro, dos fatos, onde educar muitas vezes fica em territórios, escola, psicólogo, e não agregado às vezes ao lar de casa, né? Onde esses pais eles devem estar presentes. E muitas vezes essa mãe ela grita porque ela exige perfeição, né? E não reconhece a sua exaustão. Então vamos cuidar de quem cuida? Quem cuida antes dessa mulher? Você mesmo. A gente tem tempo para mais uma provocação? Claro, vamos lá. Me ocorreu aqui assim, a gente vem o tempo todo aqui falando dos porquês, né? Os porquês. Por que estamos assim? Por quê? E sempre que a gente pergunta por quê, a gente está procurando as causas do passado que dão origem a problemas atuais. Justamente. Eu estou aqui me perguntando os praquês, né? Numa tentativa de jogar o olhar para frente. Então, o que eu ganho quando eu sou tão perfeita? O que eu ganho quando eu tenho tanta aprovação? Eu já respondi, né? A gente ganha aprovação. E aí me vem a questão o meu perfeccionismo também pode ter um ganho próprio, que a gente pode explorar em terapia. Né? Para que você precisa ser tão perfeita? Para que o seu filho tem que estar sempre com as duas Marias Chiquinhas na mesma altura? Né? Para que você precisa dar presentes caros e elaborados? Né? Então eu acho que aí a gente coloca um outro foco, uma outra cor de luz nessa mistura toda. E justamente, gente, o perfeccionismo ele pode estar em uma estação do se permitir falhar. É o reconhecer o seu limite, né? Porque uma questão onde você leva a perfeição para a educação, esses filhos, eles não se permitem falhar, eles ficam extremamente ansiosos e irritados. Eu vejo, sabe, Ana, quando eu faço um desenho com a criança, que ela apaga várias vezes, que ela não aceita o erro a partir de um desenho, de uma arte, É verdade. né?
de uma tarefa na escola, eu não sei, e aí apaga, vem a frustração, né? A frustração, ela é uma autorregulação, a gente tem também se permitir que esses filhos se frustrem, para que eles se tornem adultos funcionais e saudáveis ao longo do seu desenvolvimento, né? Ali a adolescência até a fase adulta, enfim. Então aqui, essa referência, ela é muito integrativa e saudável a partir do que você convive no dia a dia. Isso vale para qualquer situação, a comida que cai no chão, né? Esse ambiente que às vezes está desorganizado, todo mundo é parte desse processo onde o simbólico que está muito arrumado, o que está por trás do que falta dentro dessa pessoa que busca, né? Assim, a mãe, os próprios filhos, porque a consequência que eu vejo numa realidade assim é o adoecimento psíquico. Sim. E você? Sim. Não, além do adoecimento psíquico e do que está por trás, eu também me preocupo com o que está na frente. Justamente. Qual é a busca? Todo ser humano é movido por uma busca. A motivação. Né? Então, assim, qual é a busca dessa mãe que está cansada, exausta e que não entrega os pontos? Qual é a busca? É a felicidade do filho. Isso é lindo, isso é moralmente incrível. Mas qual é o lado disso que tem de ganho para ela também? Porque eu acho que a gente pode olhar para isso com mais honestidade intelectual, sabe? Claro, com certeza. Para justamente não ficar na frase, né? Que a culpa é da mãe. A culpa é da mãe. E às vezes, assim, o mérito também, né? Não é só a culpa que é da mãe, às vezes o mérito também é da mãe. Justamente. E aí temos aqui, gente, esse bate-papo é muito reflexivo, porque estamos numa era de muita, como se diz, uma maternidade automatizada, onde eu não me percebo, mas eu preciso cuidar de mim como pessoa antes. Tá? Esse é o regulador da sua saúde mental. Outra coisa que eu acho super válido de colocar, principalmente para os filhos que vão se tornando adultos, tá? Heranças emocionais, não devemos nos prezar, que às vezes eu ouço queixas assim, muitas vezes a mãe que se doou demais, naquele dilema, você vai cuidar de mim até o final? Nossa! Gente, isso aqui é uma dívida emocional, mas tudo que é construído saudavelmente, o cuidado vem espontaneamente. Não por obrigação, porque se essa realidade ela também não for saudável, eu falo, os pais pagam um preço alto, a relação será por obrigação, tá? Os filhos podem até estar presentes. Você trouxe uma cena muito importante, Ana, a questão da mesa. A mesa é um lugar, gente, de integração da família, é um olhar, né? A comida é o afeto, né? Que é o momento que a gente troca ali, conversa, tem um olhar para o outro, como é que você está? E até olhar para essa mãe. Deixa eu olhar para minha mãe, né? Como é que está minha mãe hoje? Como é que foi o dia dela hoje? Né? Enfim, temos aí diversos temas aí, mas você mulher, você mãe, esteja atenta a si, porque você é o pilar dessa casa, mas você tem que cuidar de você antes, né? Até porque o colapso emocional é o burnout. Chegar no burnout é onde você se desliga. Eu tive burnout, eu falo isso com muita propriedade, porque eu tive na pandemia, eu cheguei no meu colapso emocional, e a partir dali eu me dei, assim, equalizei assim, o que eu preciso ter de qualidade de vida para eu mudar essa realidade, porque quando você não muda, não é mais você que vai pensar o que é melhor. É simplesmente um adeus que não tem retorno. Isso aqui é muito grave. É muito sério isso, muito né? Sério. E eu queria estender essa reflexão, que eu até acho que as mulheres têm pensado sobre isso, sabe? A gente não está conseguindo muito sair desse redemoinho, desse labirinto. Porque esse labirinto, esse redemoinho não é formado só por nós. Não. Né? Então eu queria estender essa reflexão à própria sociedade, as pessoas que circundam as mulheres fazem parte da sociedade, sabia? Isso é uma coisa importante, né? E os psicólogos que, eventualmente, na ajuda, acabam pressionando mais. Muito disso que a gente está vivendo hoje é resultado de movimentos provocados por psicólogos também. Bom, gente, aí a questão, o psicólogo, dentro do seu papel, né, ele tem uma questão que é muito forte, tá? Quem sabe da verdade que traz é o paciente. E nesse lugar é inquestionável você descrever a dor, se aquela dor é correta ou não, é inquestionável. Isso eu falo para todos os meus pacientes. O que você sente é inquestionável. Você é dono da sua verdade.
E cabe a nós acolher, né, Ana? O que eu ia colocar era o seguinte, que os psicólogos, com o tempo, foram colocando, não, você pode, na tentativa de incentivar, acabaram criando mais obrigações para as mães, entendeu? Para as mães, para as mulheres. Então, assim, você pode ser autossuficiente, você vai conseguir. O incentivo tem horas assim, olha só, para e olha o seu tamanho. Esta tarefa é hercúlea, é grande demais. Talvez seja a hora da gente voltar 2 casas no tabuleiro. Né? Então, é nesse sentido que eu acho assim, que em determinado momento os próprios psicólogos, ao tentar ajudar, né, vão longe demais e acabam por pressionar. Eu já tenho uma visão diferente dentro do que eu aplico, acho que você também, né, essa parte, porque eu acho que a exigência ela está na consciência. Se eu não tiver rede de apoio aqui fora, se eu não puder, né, trabalhar de uma forma leve isso dentro do meu espaço de terapia, o que eu vou fazer lá fora ou qual percepção que eu vou ter de mim. Então, esse apoio, né, por mais que seja motivacional, nesse olhar, vai lá, ingresse, faça a sua parte, elas precisam de acolhimento. Né, para ter esse pertencimento. Eu trago o papel do psicólogo ao longo dos anos. Com certeza. Né? Então, assim, que fragilizou mais as crianças, que tudo é trauma, não pode... Né? A criança não pode ter limite. Hoje a gente está lidando com a legião de crianças sem limite. Não pode brigar, não pode bater, eu concordo, não pode bater. Né? Agora, não pode reprimir, olha como é que você fala. Então, assim, acabou que a gente foi ficando muito cerceado naquilo que sabe que está vivendo dentro de casa pelo receio do julgamento externo que não conhece as condições. Entende? Eu acho que é muito fácil a gente dizer para a mãe, pare, quando ela tem 5 filhos e não pode parar. Né? Ou quando ela tem 3 filhos e criando sozinha, fazendo o melhor que pode, e alguém diz assim, mas essa mãe aí, ela não vem conversar na escola. Esse olhar da escola para as mães tem que ser um olhar muito de acolhimento, porque as mães atípicas são as mães mais exaustivas e desesperadas, hipervigilantes, diante dessa ausência de acolhimento escolar. Essa semana eu tive um caso aqui, né, junto a uma instituição, e eu tive que ter uma reunião com eles explicando um pouco desse olhar de empatia e acolhimento, porque as famílias entram em sofrimento. A mãe batalha pela essa inclusão. E se essa inclusão não ocorrer por parte da escola, eu me sinto desamparada. Então, esse olhar, ele tem que ser um olhar amplo, né, para que, de fato, você, até a instituição, escola, esteja ali, estou te vendo, conte conosco, né, muitas vezes sem necessidade de intervenção de um profissional, né, Ana, ser um olhar mais empático, acolhedor, nesse sentido, porque das mães atípicas ou das mães neurodivergentes, está tendo um déficit social escolares aí e, de fato, essas mães têm ficado mais, assim, sobrecarregadas no sentido de preocupação e negligência. E elas continuam precisando cumprir todos os outros papéis. Isso. Né? Mas é nesse lugar que eu vejo, reconheça o seu limite, até onde você pode chegar. Até porque, né, se eu não reconhecer o meu limite, ninguém vai reconhecer por mim. E vai até cobrar mais. Justamente. Então, o posicionamento vem de você mesmo. O posicionamento vem de você mesma, com o auxílio de outras pessoas, e a solução não está só em você. Claro, isso é fato. Né? Então, eu acho que a gente precisa de um olhar cultural mais cuidadoso em cima disso. Isso. Né? E parar com a ideia de que, ai, que mãe linda é essa que está sofrendo. Gente, o sofrimento não é lindo. Isso aí A abnegação como sofrimento não é lindo. Justamente. É escravizante. E aí vem um pouco da maternidade romantizada. O que se vende, às vezes, na mídia, onde eu sou uma mãe e estou transpondo aqui, né, essa imagem de sofrimento, e as pessoas, nossa, olha só, né? E, na verdade, uma coisa também importante, famílias perfeitas não existem, tá, gente? Fotografias no Instagram de famílias perfeitas são demais, mas a família real, ela está dentro de casa, tá bom? E o que é perfeição, ao final das contas, né? Verdade. Qual é a família perfeita? Não existe. Qual é a família perfeita? Não, eu até acho que existe dentro... Não, eu acho que até existe dentro da realidade que é possível,
Né? Então, dentro do que é possível na minha casa hoje, é possível uma casa super arrumada? O que eu busco é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, assim, essa é a perfeição. Seria uma forma saudável de ver os fatos. Mas né? Visto por fora, sempre faltará alguma coisa. Sempre faltará alguma coisa, justamente porque o que falta faz você buscar mais, mas com equilíbrio, tá? E vamos aqui fechando o nosso podcast, né? Nossa etapa Muito final. rápido isso. Você achou rápido? Eu achei rápido. Você quer falar mais? Não, acho que tá bom de falar por agora, mas eu achei rápido. O que é bom, gente, é assim mesmo, dura pouco, mas o que é satisfatório de transmitir para vocês informações reflexivas, vale muito a pena, né, Ana? Vale, que esse é o canal da mídia, onde a gente se prepara para estar aqui, transmitir informação de uma forma educativa, né? Onde você que está aí nos assistindo, é muito prazeroso da nossa parte, mas é muito mais significativo de passar essa informação até chegar a você. Né? Eu acho importante assim, deixar como mensagem final essa coisa da autopercepção. Assim como eu passo o Instagram, eu sei que muitas pessoas passam também, né? Vão olhando. Só que parece que o que é negativo nunca se aplica a mim. Né? Ou, ao contrário, o que é negativo só se aplica a mim. Então, assim, vê com um pouco de distância para ter uma crítica sobre o que se lê. Né? Nem todo like é uma aprovação, nem todo silêncio é uma desaprovação, nem todo comentário precisa ser levado a ferro e fogo. Eu conheço pessoas que vão dormir mal porque tiveram 785 likes e um comentário perguntando por que você pensa isso, sabe? Então, assim, não coloque tanto o seu valor nas redes sociais, especialmente das pessoas que nem te conhecem, não têm ideia do que é a sua vida. Com certeza, e aí vale, gente, essa validação de mundo real, né? Saia das mídias um pouco e viva aquilo que é de essência real, na conexão saudável com as pessoas. Sim, tá bom? Isso mesmo. E aí, para nós fecharmos aqui, a maternidade sacrificial, ela tem o seu lado invisível. Mas você, mulher, você, mãe, você pode se tornar visível a partir desse olhar para si mesma. Tá bom? Agradeço aqui a presença da Ana, com muita satisfação. Coisa boa. Prazer enorme. Imagina assim, nossa história está lá no YouTube, né? Já pensou? Os registros. Agradeço a parceria da equipe aqui da Camila, né? Assessoria de imprensa, do Douglas, né? Café do Douglas, né? Estamos aqui e é isso, gente. Deixo aqui para vocês o meu abraço, a minha confiança, a minha satisfação, tá? De acolher todas as famílias que chegam, as crianças, os adolescentes. E a melhor satisfação, Ana, sabe qual que é? Que quando alguém entra chorando e depois sai sorrindo. Sai melhor, né? Nossa, esse sorriso pra gente é tipo, deu certo. Tá bom? Deixo meu abraço, minha gratidão pela Ana. E eu quero agradecer também, né? Tá aqui, me colocar também à disposição, né? No Instagram, o meu @ é analuciapalma.cphb, de você, do espaço também. E agradecer a quem está aqui com a gente, nos ajudando, né? Camila, Douglas. Essa parceria. E, de novo, voltarei sempre que for convidada. Será um prazer enorme te receber sempre. Venho aqui agradecer, esse aqui foi um presente que eu ganhei da Ana no podcast, lá no consultório dela, no Centro de Psicologia Humanista de Brasília, tá? E eu fiquei tão surpreendida que não tinha como, Ana, eu trazer a caneca para homenagear você, essa gentileza, querida, essa extensão de carinho. Vamos brindar. Vamos brindar o nosso encontro. Eu trouxe essa aqui, hoje é diferente, que foi a do lançamento do livro. Ah, muito legal. Né? Então, eu não sei se eu posso usar o espaço. Pode, por favor. Eu tenho um livro que se chama De Volta à Terra, onde eu relato, né, questões que uma pessoa que recém recebeu um diagnóstico do câncer passa, e dou algumas ideias de como fazer essa travessia do tratamento de uma forma um pouco mais leve. Mais humanizada. Né? Mais humanizada, sim, e mais autônoma, né? Porque assim, o fato da pessoa estar doente, ela não virou incapaz. Com certeza. Né? Então, de devolver a ela essa humanidade. Claro. Né? Então, esse aqui foi o que tem o livrinho. Ó. Ah, que lindo. Ele é diferente, tá vendo? Nossa, muito bom. Então, de vez em quando eu faço umas canecas assim para comemorar. E foi muito bom ter recebido você lá no CPHB também. Então tá, gente. Tá bom? Gratidão Obrigada, por hoje. gente. Obrigada, até breve.